falando, tá bom? Então, eu vou inicializar. Todo mundo consegue ver a tela? Tudo bem? Eu estou Já fiz mostrando. certinho? Então, vamos lá. Consigo, pronto. Obrigada. Então, vamos começar. Vou começar falando para vocês sobre o objetivo dessa aula, o que a gente vai tratar nela. Está falando qual a importância A da gente já vai aula hoje. iniciar hoje aí o segundo bimestre, né? No primeiro bimestre, eu não fiz aulas online, né? Eu optei por fazer no Primeiro YouTube. bimestre. E eu Não fiz aula. ser geometria, no eu achei vídeo. que fazer a aula na lousa ficaria pouco visível para você, Ficaria inteligível, mais achei melhor fazer mesmo. difícil de entender. Então, os objetivos da aula. A gente vai compreender a noção de ângulo por meio de um giro em Noção a gente de vai ângulo. associar a noção de ângulo à sua representação geométrica. A gente vai ver, né, Vamos através do identificar desenho, ângulos em polígonos. a gente vai Vamos perceber, diferenciar ângulos retos e não retos. perceber E vamos utilizar o conceito de ângulo na classificação de triângulos e quadriláteros, de acordo com vamos nomear, tá? Vamos lá, essa primeira parte é mais tranquila. Então, vamos iniciar falando sentidos e giros, tá? É bem simples, porque é o que a gente usa no dia a dia, né? Sobre o relógio, que é o sentido horário, quando é o mesmo sentido. Hoje eu até coloquei para vocês o reloginho mostrando que é esse primeiro, né? O sentido horário, da direita para a esquerda. E o sentido anti-horário, que é o contrário. Peraí que tem alguém chamando de contrário. Tá, ao contrário. Primeiro, no sentido anti-horário, que é o contrário da esquerda para a direita. Tá bom? Continuando essa parte de sentidos e giros, agora a gente vai falar um pouquinho de giro, tá? Aqui também é simples, porque é algo que a gente usa, é algo que a gente já conhece. Mas, às vezes, passa de ser percebido o valor ideal, o que é esse quarto de volta, o que é o oitavo de volta. A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Então, o que é um giro de volta completa? Eu até ilustrei para ficar mais fácil de vocês entenderem. 360 graus é quando eu dou um giro completo numa figura, tá? A gente vai fazer um exercício, quando terminar esse conteúdo, bem legal, que é um emoticon. É bem simples, mas vai dar a noção para a gente entender o que é esse giro, tá? Então, só voltando, o giro de volta completa, ele tem 360 graus. Giro de meia volta, tá? Então, o giro de meia volta, ele tem 180 graus. Tá aqui do ladinho em amarelo. Metade da volta, 180 graus. Giro de 1/4 de volta, que vai ser o nosso ângulo reto, a gente vai ver daqui a pouquinho. 90 graus. Então, até para vocês ficar mais lúdico aí para vocês entenderem. Pensa numa pizza, tá? Divide ela em 4. Então, 1/4 dessa pizza, uma parte das 4 é o 90 graus, tá? Giro de 1/8 de volta. Esse geralmente surge mais dúvidas, é 1/8. Então, pensa nessa pizza que a gente cortou em 4, agora a gente vai cortar nessas 4 mais metade, né? A gente vai transformar em 8 pedaços, que é o comum da nossa pizza. Então, um pedaço dessa pizza, de 8 pedaços, é 45 graus. 8 pedaços, 45. Tá? Giro de 3/4 de volta é 270 graus, é esse do meio, é um giro de petróleo, né? É como se a gente estivesse na pizza, eu vou mostrar para vocês na próxima figura. 3 partes, né? Como se sobrasse 3 partes. Só uma parte da pizza. Eu vou mostrar para vocês agora em seguida, tá? Eu vou mostrar. Peraí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre ângulos, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender como que um ângulo ele é formado.
como que é que tá? Então, nós temos uma semi-reta, nós temos outra semi-reta, e elas vão surgir, elas vão iniciar de um ponto, o mesmo ponto, esse ponto é chamado origem, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo da semi-reta A e da semi-reta B. A gente tem origem e as duas fazem a união, esse ponto é a origem, né? Quando a gente faz isso com duas semi-retas, a gente tem um ângulo. E aí a gente vai aprender a medir esse ângulo. Bom dia a todo mundo que está chegando agora, tá? A gente está começando a falar sobre ângulos. Então vamos lá, a gente tem as duas semi-retas que saem de um mesmo ponto, que se chama origem, tá? Então, no exemplo, a gente tem a semi-reta A, a semi-reta B. E aí agora a gente vai entender as nomenclaturas desses ângulos. Então, digamos que as retas, elas são perpendiculares, ou seja, elas fazem a união de forma reta. Então, como que chama esse ângulo, né? Eu falei, né, reto. Então, esse ângulo que forma 90 graus, ele é chamado de ângulo reto, tá? E se eu, ao invés de ter um ângulo reto, eu diminuir, o meu grau for menor do que 90, então eu vou ter o meu ângulo agudo, tá? E se não, ao contrário, ao invés de ter 90 graus, vou aumentar esse meu ângulo. Vai ter 100, 120 graus. Então, eu vou ter um ângulo obtuso. Bom, a gente vai voltar a ver isso, porque a gente vai falar de triângulo. E lá também vai ficar claro para vocês verem cada um desses ângulos, tá? Então, dentro dos ângulos, a gente tem também os ângulos complementares. Então, o que são os ângulos complementares? Nós temos o ângulo reto, né? Eu trouxe aqui esse exemplo, ó. Nós tínhamos a semi-reta, né, com uma outra semi-reta, formando os 90 graus. Só que nós temos uma outra semi-reta dividindo. Então, aqui nós temos dois ângulos. Mas, se vocês observarem, o total das duas semi-retas tem que dar 90 graus. Então, é isso. Os ângulos complementares é quando eu somo, por exemplo, no caso x mais y igual 90 graus. Quando isso acontece, é porque eles são complementares. Então, um complementando o valor do outro dá 90 graus, tá? E aí eu trouxe alguns exemplos para ficar mais claro para vocês. Então, por exemplo, aí em cima a gente tem um exercício, vamos supor. Eu sei que uma parte do meu ângulo é 55 graus, quanto que é o restante? Se eu sei que o todo é 90, eu só vou fazer uma subtração, fazer os 90 menos os 55. E aí eu vou achar que o restante, o que está faltando, meu ângulo complementar, é 35 graus, tá? Então, somando 55 mais 35 dá os meus 90 graus, que é o meu ângulo reto. Então, a mesma coisa embaixo, nós temos 60 graus uma parte, eu sei que a minha outra parte é 30 graus, porque somando as duas eu chego nos 90, tá? E assim sucessivamente. Tem um outro exemplo também, 20 graus, minha outra parte tem que ser 70 graus, porque somados vão resultar 90 graus, tá bom? Que é o meu ângulo reto. Só passar uma informação, que eu tinha passado no início, alguns alunos não viram. Surgiu uma dúvida, não entendi, professora, anota essa dúvida, tá bom? Quando terminar o conteúdo, dá um exercício, nós vamos fazer juntos. Ainda assim não esclareceu a dúvida, no final eu vou dar um tempo para vocês tomarem água, vocês me mandam as perguntas pelo chat, vou tomar uma água, a gente retorna e eu tiro as dúvidas para a gente finalizar, tá? Então vamos lá. Gente, agora então vai ser aqui parte de ângulos complementares, quando somados resultam 90 graus. Mas nós temos também os ângulos suplementares. Então, qual é a diferença? Ângulos suplementares quando somados resultam em 180 graus. Então, eu trouxe aqui para vocês, tem uma observação muito importante aqui. Quando a gente tem igual 180 graus, ele é chamado de ângulo raso, tá? É importante vocês gravarem essa nomenclatura, porque ela aparece bastante. A gente
vestibular, tá bom? Então, falou de ângulo raso, 180 graus. Aqui, eu trouxe também um exemplo do x e y. Somando o x e o y, eu tenho que chegar em 180 graus. Tá? Então, é suplementar o x, o ângulo y é o suplementar do x, somando eles, 180 graus. Os exemplos. Por exemplo, eu sei que uma parte do meu ângulo é 45 graus, que é o restante. Então, eu sei que se tem 180 ao todo, eu vou subtrair, né, de 180 a 45 para achar o restante. E aí, eu somando 45 mais 135, chego nos 180 graus. Outro exemplo, eu tenho um ângulo de 120 graus. Preciso descobrir o restante. Vou fazer a mesma coisa. 180 menos 120 vai resultar os 60 graus. E trouxe um último exemplo legal também, que são dois ângulos retos. Vocês verem, a gente aprendeu agora há pouco, né, do ângulo reto. Então, somando os dois, dá uns 180 graus, tá? Somar vai ser igual, sempre. Agora a gente vai falar de ângulos congruentes. Esse daqui é um pouco mais simples, tá? Então, o que é um ângulo congruente? É quando ele possui a mesma medida. Então, aqui no exemplo, ó, a gente tem um ângulo que está voltado. Pensa num relógio, tá? É como se fosse aqui uma hora, né? Se a gente tivesse feito uma hora. Então, tenho 20 graus. E aqui a gente está vendo o relógio como se fosse 3h20. A gente tem exatamente 20 graus novamente, tá? Então, eles são congruentes, eles têm a mesma medida, mesmo que a posição seja diferente. A posição diferente. Isso também no ângulo, aqui a gente viu o ângulo agudo, que ele é menor que 90, e a gente tem também aqui do lado o ângulo obtuso, que a gente aprendeu agora há pouco, que é maior do que 90, 120 graus. Ele está de uma forma e ele está em outra posição, e os dois medem a mesma coisa, então eles são congruentes, eles têm 120 graus. Igual. Agora, a gente vai fazer um exemplo. Lá no CMSP, eles trataram bastante sobre relógio. Eu só vou trazer esse exemplo para a gente ilustrar, para a gente relembrar. Para ficar claro, tá? E depois a gente vai fazer um exercício para ver se vocês conseguiram absorver. Então, por exemplo, aqui, a pergunta, né, do exercício. Qual é a medida dos dois ângulos formados pelos ponteiros de um relógio às 2 horas? Então, primeira coisa, a gente sabe que no relógio a gente tem 12 partes, né? Então, por isso que a gente fez essa divisão, para ficar mais fácil de calcular. A gente dividiu aqui nessas 12 partes. Se eu sei que é 2 horas, então eu tenho 2 partes das 12. E aí, o que eu fiz para achar o valor de cada parte? Vamos lembrar lá do giro que a gente viu agora há pouco. Um giro completo, né, uma circunferência completa, tem quantos graus? 360. Se a gente sabe que o relógio tem 12 partes, o que eu tenho que fazer? Tenho que pegar 360, dividir por 12. Porque aí eu vou achar a medida de cada parte dessas 12. E aí a gente fez a conta aqui, né? Já trouxe para vocês. 360 dividido por 12 é igual a 30. Então, isso mesmo é o que eu dizer, que a gente tem 12 partes com o ângulo de 30 graus, tá bom? Então, se a gente está querendo descobrir as 2 horas, a gente tem 2 partes, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o meu número de partes, no caso 2, pelo ângulo de cada parte, que é 30. E aí eu vou achar um resultado de 60 graus. Tá? E aí eu sei que, então, as 2 horas
o ângulo formado é 60 graus. Mas vamos pensar um pouquinho além, tá? A gente tem 60 graus aqui. E esse ângulo vermelho, que é esse ângulo de fora, é tão grande, qual que será que é a medida dele? Se a gente sabe tudo tem 360, e a parte que a gente descobriu, que é as 2 horas, tem 60, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair 360 menos 60. Menos 60. E aí eu vou descobrir que tem 300 graus. Ah, professora, mas será que eu estou fazendo a conta certa? Será que é isso mesmo? Tem como a gente descobrir de outra forma também. Nós usamos 2 partes das 12. Então, quantas partes sobraram? Sobraram 10 partes do relógio. Se eu sei que cada parte tem 30 graus, eu posso também multiplicar. Então, eu multiplico 10 vezes 30 graus. Eu vou achar até aqui embaixo, né? Eu vou achar também 300 graus. E aí eu tenho certeza de que está correta a minha lógica. Tá bom? A gente vai fazer um exercício para ficar mais claro para vocês. Aqui, então, é o exercício 1, tá? Que eu falei do emoticon, que é mais fácil da gente entender. Deixa eu só diminuir aqui. Não vai dar certo. Peraí, deixa eu mostrar de novo. Aqui. Então, eu não vou conseguir acessar o chat para ver se vocês estão respondendo, mas vamos pensar comigo. Então, eu vou dar um tempinho, aí vocês, se quiserem colocar, depois eu vejo no chat, porque eu não vou conseguir tirar. Tem uma animação, se eu tirar não vai dar certo, tá? Então, vamos lá. Só vamos pensar, raciocinar aqui junto comigo. Então, a gente tem essa primeira figura, um sorrisinho, e aí a gente precisa descobrir quais os ângulos, quais os giros que nós temos em cada uma das alternativas. Então, vamos lá. Alternativa A. O que aconteceu com essa minha figura? Ela fez um giro. Quantos graus que ela fez? Aí a pergunta, se vocês quiserem colocar aí, a alternativa A, acho que já teve alguma resposta. Se vocês quiserem, deixa eu ver se alguém tentando entrar. Ah, tá, tem alguém tentando entrar. Pronto. Então, só para quem chegou agora, a gente está fazendo um exercício, tá bom? De giro. No final, eu vou deixar uma parte para vocês colocarem no chat as perguntas, vão tomar uma aguinha e a gente volta para responder antes de finalizar a aula, tá bom? Então, a alternativa A. Será que ela girou quantos graus? Aí, quem quiser colocar a alternativa A, eu acho que foi 90 graus. Ah, eu acho que foi 45 graus. Fiquem à vontade, tá? Mas a gente tem aqui o sorrisinho. E ele fez isso daqui. A gente acabou de ver. Quando ele é perpendicular, quando ele faz essa volta, esse 1/4 de volta, é 90 graus, que é o meu ângulo reto, certo? Agora aqui, o sorrisinho, ele deu só uma leve inclinação. Fez um giro pequeno. Qual grau será que é? O menor dele. Lembra da pizza, que a gente falou lá de um pedaço de pizza? Dos 8, só usar um giro? É o 45 graus, isso mesmo. Alternativa C. Essa daqui geralmente é mais fácil da gente entender, né? Então, ele fez um giro e está de ponta cabeça. Mas ele não fez um giro completo, ele só ficou na posição, né? Inverteu. E aí a gente tem quantos graus? 180 graus. Isso mesmo, 180 graus. Alternativa D. Essa daqui também é um pouquinho mais difícil, às vezes, de compreender. Ó, a gente tinha aqui, ele fez todo esse processo de virar, ele virou 3/4 de volta. Tá vendo o sorrisinho, ó? Ele veio para cá 90 graus, mas ele não tá assim, ele tá assim. Então, ele teve que dar todo esse giro. Eu tinha um emoticon. Peraí, eu vou pegar para vocês conseguirem entender essa volta, esse giro, tá? Mas é isso, essa posição que ele fez. Ele girou 3/4 de volta. Aqui, ó. Obrigada. Então, vocês estão conseguindo ver? Eu acredito que sim, né? Então, a gente tem aqui o emoticon. Ele girou só um pouquinho, né? Ele girou aí 45 graus. Ah, ele girou assim. Tive 90 graus.
Ah, mas agora ele girou 180 graus. Mas e se ele girar mais 90? Que é para ele ficar exatamente aí como vocês estão vendo na alternativa D. 270 graus. Mas e se eu tiver um giro completo? Se eu voltar à mesma posição inicial? 360, que é um giro completo. Tá bom? Espero que tenha ficado mais claro vendo aqui pela almofada. Tá? Deixa eu só ver que acho que tem alguém querendo entrar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, no final vocês podem colocar no chat, tá? Mas eu acredito que com a almofada deu para ilustrar um pouquinho melhor. Então, vamos continuar. Exercício 2. Então, eu trouxe uma proposta do exercício do relógio, só para ver se fixou para vocês como que funciona, né? A questão do ângulo, a questão da posição dos ponteiros. Se vocês quiserem também, fiquem à vontade para colocar aí no chat, eu vou dar um minutinho para vocês. E aí no término eu vejo, tá? Agora eu não consigo acessar por causa da animação. Então, vamos lá. Saresp 2009. O relógio a seguir marca 9 horas. Assinale a alternativa que mostra corretamente qual a medida do ângulo formado pelos dois ponteiros indicado na figura. Essa é uma proposta de um exercício lá do Aprender Sempre, que eu trouxe para vocês, tá? Visivelmente, eu acho que muitos aí, eu espero, né, que todos consigam identificar o ângulo. Mas é a mesma coisa que a gente fez, né? A gente calculou lá 12 partes do relógio, e aí a gente descobriu que cada parte tem 30 graus. Se aqui a gente está querendo descobrir 9 ao meio-dia, quantas partes que a gente tem? Vamos calcular. Do 9 ao 10 a gente tem uma, do 10 ao 11 a gente tem duas, e do 11 ao 12 a gente tem 3. Então, se a gente tem 3 partes e cada uma vale 30, logo nós temos o ângulo de 90 graus, que é o nosso ângulo reto. Eu acredito o seguinte, que o ângulo reto ele é o mais fácil de ser identificado, por ser perpendicular, né? A gente olha, bate o olho e a gente já identifica que é 90 graus, tá? Então, a resposta do exercício, 90 graus. Vamos lá, tem ainda bastante coisa para a gente falar e o tempo está correndo. Então, vamos iniciar agora falando dos polígonos e seus ângulos. Antes da gente entrar especificamente, né, na parte aí dos ângulos dos polígonos, eu trouxe uma revisão de triângulos, porque é muito importante, tá? A gente relembrar alguns conceitos, revisitar, porque eles vão ser utilizados. Inclusive, um dos exercícios, ele traz lá a nomenclatura. Olha, sabemos que o triângulo, ele é equilátero. Dessa forma, calcule. Se a gente não lembrar o que é um triângulo equilátero, a gente não consegue resolver o exercício. Então, eu trouxe para vocês para a gente poder revisar. Primeira coisa, a gente vai ver os 3 tipos de triângulos de acordo com os seus ângulos, tá? Então, vamos lá. O primeiro deles é o triângulo acutângulo. Da onde que vem essa nomenclatura, né, acutângulo? Do meu ângulo agudo. E o que era o ângulo agudo mesmo? É aquele ângulo menor do que 90 graus, tá? Então, aqui no caso, os 3 ângulos são agudos. Vocês estão vendo? Ó, trouxe um exemplo de um triângulo equilátero, né? Então, no triângulo equilátero, ele tem a mesma medida, os 3 ângulos. Então, 60 graus. Então, a gente pode observar que os 3 ângulos são menores do que 90 graus. Então, é um triângulo acutângulo. E aí eu trouxe um exemplo de ângulos que formam triângulo acutângulo, tá? Trouxe aqui embaixo, por exemplo, esse é o triângulo equilátero, então cada ângulo tem 60 graus, mas poderia ser 80, 40 e 40. Poderia ser 70, 50 e 60. E assim sucessivamente, tá? Então, vamos lá. O triângulo retângulo. A gente sempre tem que ter
um ângulo reto, tá? Para que ele seja considerado triângulo retângulo. Então, aqui no caso, 90 graus. Ele tem um ângulo de 90 e os outros, todos complementando, tem que dar 180 graus. Eu tenho um erro aqui que eu copiei, mas veio a informação errada. Ó, deixa eu só retificar esses 80, 40 e 40, porque aqui no caso vai dar 160, tá? Então teria que ser maior, não está condizente. Porque o que é uma das regras dos triângulos? A soma dos ângulos internos de um triângulo é quanto? 180 graus. Por exemplo, aqui, ó, triângulo equilátero. 60 mais 60 mais 60 dá os meus 180, tá? Então, aqui teria, a gente teria que aumentar, né? 80 teria que ser 50 e 50 para a gente poder ter aí 180 graus, tá? Só retificando. Triângulo retângulo. A gente tem um ângulo de 90 e os outros dois, somando tudo, tem que chegar 180 graus. Então, eu trouxe um exemplo. Deixa eu ver se esses aqui estão certinhos, tá? Estão certinhos. Então, tem um ângulo de 90, um de 30 e um de 60. Ou eu tenho o meu de 90, um de 40 e um de 50. O importante é que todos somados cheguem ao valor de 180 graus. E o meu triângulo obtuso, né, obtusângulo, desculpa, que tem um ângulo obtuso, ou seja, um dos ângulos, ele é maior do que 90 graus, tá? Então, eu trouxe um exemplo aqui. Um dos ângulos é o meu ângulo obtuso, 100 graus, o outro é 30 e o outro é 50. Ou um deles é 120, outro é 35 e o outro é 25. Tá bom? Todos somados, a gente tem que chegar também no 180. Essa parte aqui é mais fácil, porque é só em relação aos lados, tá? Acredito que vocês lembrem, mas eu vou reforçar, vou revisitar a informação. Triângulo equilátero. É quando os três lados são iguais. Gravem dessa forma, os três lados são iguais, triângulo equilátero. Então, se é um triângulo isósceles, tem dois lados iguais e um deles é diferente. Então, triângulo isósceles. Ah, nenhum dos três lados é igual, cada um tem um valor. Ah, então é o triângulo escaleno. Então, vamos dar só um exemplo. Triângulo equilátero. Esse meu lado vale 10 centímetros, esse meu lado vale 10 centímetros, esse meu lado vale 10 centímetros. Ele é equilátero. Triângulo isósceles. Ah, aqui eu tenho um lado que vale 10, tem outro lado que vale 10, mas a minha base vale 12. É um triângulo isósceles. Triângulo escaleno. Aqui vale 10, aqui vale 12 e aqui vale 8. Cada um tem um valor, tá? Espera só um pouquinho. Então, vamos lá. Então, vamos continuar. Agora, nós vamos falar um pouquinho de polígonos, tá? O que são os polígonos, e aí a gente vai aprender a calcular os ângulos dentro dessas figuras. Então, os polígonos são figuras planas, fechadas, formadas por segmentos de reta, seja lados, e por ângulos internos dentro da figura ou externos. Os lados e os ângulos podem ou não ter a mesma medida, tá? Então, aqui eu trouxe para ilustrar para vocês, ó, o ângulo interno é esse que está em azul, que está dentro aí do triângulo, tá? E o ângulo externo, que é esse que quando você puxa uma reta, né, no caso aqui, a gente tem o triângulo, então a gente aumentou e puxou uma reta. Esse ângulo que forma é o ângulo externo. Então, a gente tem esses três ângulos, que são os ângulos externos da figura. E agora eu vou mais devagar nessa parte, tá? Para a gente poder entender bem como que funciona. Isso daqui é a chave para vocês conseguirem fazer qualquer exercício. A soma dos ângulos internos, que é chamada aí de SI, de qualquer polígono, pode ser encontrada por meio da equação. Então, é o meu N. O que é o meu N? É o número de lados que a figura possui. Menos 2 vezes 180 graus. Aí você vai falar, ai, professora, mas a gente já aprendeu do triângulo mesmo, eu já sei que é 180 graus. Essa fórmula, né, para quê? Aí que tá, olha só que bacana. Se a gente substituir, quantos lados que tem um triângulo? 3, certo? Então, vamos fazer a fórmula aí para o triângulo. N
3 menos 2, no caso vai dar 1, vezes 180. Então, por isso que a área, os ângulos internos de um triângulo tem que resultar em 180 graus, porque está dentro dessa fórmula. Todas as figuras estão dentro dessa fórmula, tá? Isso é para o ângulo interno. Então, a soma deles vai ser dessa forma. A gente vai calcular. Agora, e se a gente falar dos ângulos externos? A soma dos ângulos externos de qualquer polígono, sempre 360 graus. É uma regra. Então, os ângulos externos acaba sendo um pouco mais fácil, né? Mas a do ângulos internos também não é difícil. A gente vai fazer alguns exercícios juntos para ficar bem fácil de vocês entenderem. Vamos lá, para essa tabelinha. Aqui, eu trouxe algumas figuras, alguns polígonos para vocês. Então, primeira coisa, vamos começar lá do início, vamos falar sobre cada um deles, o nome, quantidade de lados. Depois a gente vai para a fórmula. Então, a primeira figura ali do canto é o triângulo, certo? Isso é fácil, né? E aí, em seguida, a gente tem um de 4 lados, né? Que é o quadrilátero. Depois nós temos um pentágono e depois nós temos um hexágono. Então, o triângulo, ele tem 3 lados. O quadrilátero tem 4 lados. O meu pentágono, penta, né? O nome já diz. 5 lados. E o meu hexágono, em que eu tenho 6 lados. É importante eu descobrir, eu saber o número de lados para eu poder calcular aí a soma dos ângulos internos. Esquece um pouquinho, por enquanto, essa quantidade de triângulos, porque isso daqui pode confundir um pouco a cabeça de vocês. Eu trouxe, porque assim, no CMSP foi citado, e eu achei que de repente ficou um pouco confuso. Eu trouxe para vocês entenderem, porque vai até ajudar a tirar essa confusão, essa quantidade de triângulos. Mas primeiro a gente vai ver a soma dos ângulos internos, tá? Então vamos lá, a gente sabe a quantidade de lados e a gente vai calcular. Então aqui no caso do triângulo, o N é 3, né? A gente já fez. 3 menos 2 dá 1 vezes 180. Então, vamos para o quadrilátero. 4. 4 menos 2 dá 2 vezes 180, 360. Tá? Então, o meu quadrilátero, somando todos os ângulos lá dentro, tem que resultar 360 graus. Agora, vamos para o pentágono. 5 menos 2 dá 3 vezes 180, 540. Então, somando todos os ângulos dentro do pentágono, tem que dar 540 graus. Hexágono. A quantidade de lados é 6, menos 2, resulta em 4, vezes 180, 720. Então, somando todos os ângulos internos do meu hexágono, eu tenho que ter 720 graus, tá? Ah, professora, legal, mas por que está essa quantidade de triângulos? O que é a quantidade de triângulos? É a primeira parte da fórmula, se vocês verem, é o N menos 2, a quantidade de lados menos 2, tá? Ah, mas por que trouxe aqui para a gente poder ver se... para que tem essa quantidade de triângulos? Eu trouxe para vocês com uma proposta de tirar a prova, para ver se está certo, tá? Então, vamos supor, ó, vamos olhar aqui no hexágono, que é a que eu trouxe mais difícil, né, que tem mais lados. Então, eu fiz lá, eu calculei 6, quantidade de lados, menos 2, deu 4, vezes 180, 720 graus. Ai, mas será que eu fiz a conta certa? Será que é isso mesmo? Tô com dúvida. A gente vai pegar a figura e a gente vai dividir essa figura em triângulos. Então, aqui no caso do hexágono, quantos triângulos que eu consigo formar se eu puxar alguns traços? Consegui formar 1, 2, 3, 4. Então, eu consegui formar, em uma figura, um polígono, eu consegui formar 4 triângulos. Ah, legal. Então, quanto que é a área interna de cada triângulo, que a gente já aprendeu? 180 graus. Então, se eu sei que cada triângulo tem 180 graus, eu multiplicar por 4, que é o meu número de triângulos, eu vou achar a mesma medida aqui da fórmula. Então, tá certinho. É só para tirar a prova, tá? Foi a proposta que o CMSP trouxe e eu achei bom reforçar como tirar a prova para vocês entenderem, tá? Então, puxando, tracejando, né? Formando os triângulos, a gente tem a certeza de que a nossa soma dos ângulos internos está correta. Agora a gente vai falar sobre polígonos regulares. Essa parte aqui é bem legal, é bem tranquila, tá? Por quê?
que são os polígonos regulares? Então, eles têm os lados com a mesma medida, ângulos internos, mesma medida, ângulos externos, mesma medida. Então, vamos lembrar que, ó, não precisa nem lembrar, já está até aqui na tela, né? O nosso triângulo equilátero, que tem os 3 lados iguais, né? Então, trouxe exemplo para vocês. Ele tem 60 graus, 60 graus, 60 graus os ângulos internos. Também são iguais, então é um triângulo equilátero. Vamos supor aqui, vamos considerar que o lado é 10 centímetros, tá? Cada lado do equilátero. E os meus ângulos externos, todos são 120 graus. Por quê? Somando os ângulos externos, tem que dar 360 graus. E aí, como que eu faço a minha formulinha? Eu trouxe aqui para vocês, relembrei aqui a fórmula dos ângulos internos, até coloquei aqui para a gente não esquecer, né? Então, a gente faz a soma dos ângulos internos e a gente divide pelo número de lados. Então, eu trouxe para vocês o triângulo aqui do lado, tá vendo, ó? 3 menos 2, no caso vai dar 1 vezes 180, deu o próprio 180. E aí eu vou pegar esse valor e eu vou dividir pela quantidade de lados. Então, eu dividi por 3. Então, eu vou achar que cada ângulo tem 60 graus. Tá certo? Deu para entender? Esse aqui é bem simples. Eu vou pegar a minha soma dos ângulos internos, que é o meu SI, e vou dividir pelo número de lados. Isso para qualquer figura. Então, vamos supor, vou falar do pentágono. Então, eu vou pegar a minha soma dos ângulos internos e vou dividir por 5, que é o meu número de lados, tá? E aí, nós temos também os ângulos externos. Como que eu faço para calcular? Então, eu vou pegar a minha soma, né, dos ângulos externos. No caso, a gente já viu que a regra tem que ser 360 graus. E eu vou dividir pela quantidade de lados. Então, eu trouxe para vocês também do triângulo, 360 graus, dividido por 3, porque é a quantidade de lados do triângulo deu 120 graus. Isso é, na verdade, a lógica, porque aí se a gente somar os 3 ângulos externos que o triângulo tem, 120 cada um, eu chego no meu valor de 360, que é a regra, né? A soma dos ângulos externos dos polígonos. Agora a gente vai fazer uma tabelinha com algumas figuras para a gente entender, ver se a gente conseguiu captar aí como que funciona, né? Nos polígonos, lembrando, é polígono regular. O exercício vai falar para vocês, né, olha, nós temos um polígono regular, um pentágono regular. Então, a gente sabe que as medidas são todas iguais, os ângulos internos, externos e os valores dos lados, tá? Então, aqui no caso do triângulo, que a gente já até viu, né, quantidade de lados 3, soma dos ângulos internos, 180 graus. E aí, a gente calculou 180 dividido pelo número de lados, que é o 3, deu 60 graus cada ângulo interno. Mas vamos fazer isso agora com o quadrado. Então, o quadrado tem 4 lados. Aí a gente vai calcular lá naquela primeira formulinha, né? Então, como que é a soma dos ângulos internos? 4 menos 2, né? Que vai dar 2, vezes 180. Então, eu sei que minha soma dos ângulos internos é 360 graus. E aí, o que eu tenho que fazer quando é um polígono regular? Eu vou dividir pela quantidade de lados. Então, vai ficar 360 dividido por 4. Então, eu vou achar que cada ângulo interno do quadrado é 90 graus. O que faz todo sentido, porque são retas perpendiculares que formam o quadrado, né? Então, eu sei que todos os ângulos do quadrado são 90 graus. Nós temos 4 ângulos de 90 graus no quadrado, tá? Pentágono regular. Então, quantos lados tem um pentágono? 5 lados, tá? E aí, a gente vai fazer a formulinha. 5 menos 2, 3, vezes 180, a gente chega aí, na soma dos ângulos internos, é 540. 540 dividido pelo número de lados, que é 5, eu vou achar um valor de 108 graus. Então, o que é isso daqui? Pensa aí num polígono, polígono, né? Um pentágono, 5 partes. Cada ângulo interno, cada ângulo vale 108 graus. Isso para o pentágono regular, tá? Então, cada um dos ângulos é 108 graus.
Agora a gente vai ver o hexágono regular. Então, o hexágono ele tem 6 lados. Aí a gente vai lá para a formulinha. 6 menos 2, 4, vezes 180, 720. Então, a gente vai pegar esse valor, né, a minha soma dos ângulos internos, 720, e dividir pela quantidade de lados, 720 por 6. Eu vou achar que cada ângulo do meu hexágono tem 120 graus. Tá certo? Então, pensa lá no hexágono, na sua cabeça. Eu acabei não colocando, porque como não tenho pincel, não dá para ilustrar tão bem, né? Mas eu trouxe a proposta das fórmulas para a gente poder fixar e entender como que funciona o cálculo. Então, cada ângulo lá do hexágono regular tem 120 graus, tá? Agora a gente vai ver o ângulo externo, que é até mais fácil, né? Então, o triângulo equilátero, é só eu pegar a soma dos ângulos externos, sempre é 360. Então, aqui, ó, todas as fórmulas têm o 360, mais simples. E eu vou dividir pela quantidade de lados. Então, no triângulo, eu vou dividir por 3, deu 120. No meu quadrado, vou dividir por 4, deu 90. Ah, deixa eu só fazer um adendo. Que nem no quadrado. Tenho lá o quadrado, aí eu vou puxar, vou tracejar uma reta para poder formar o meu ângulo externo. Então, o meu ângulo interno é 90 e o meu ângulo externo também é 90, tá? Então, os 4 ângulos internos são 90 e os meus ângulos externos também têm 90, os 4, tá? 360. Pentágono regular. Então, aí ele tem 5 lados. Eu vou pegar os meus 360 graus, os ângulos externos, e vou dividir por 5. Então, eu vou achar 72 graus. Eu sei que os meus ângulos externos de um pentágono regular é 72 graus. Hexágono regular. Então, 360 dividido por 6, que é a quantidade de lados. E eu vou achar cada ângulo externo de um hexágono regular vale 60 graus. Tá bom? Agora, eu trouxe para vocês 3 exercícios. Na verdade, já é o término, né? Da parte de conteúdos. Eu vou dar um tempinho para vocês. Já não vou passar o resultado. Vou dar um tempo, uns 3 minutinhos. Vou tomar uma água rapidinho. 3 minutos. Tentem fazer, tá? Em vista do que tudo que a gente falou agora. Tentem, ó, vocês estão vendo aqui? Deixa eu só dar uma dica aí para vocês. A gente tem um ângulo, um triângulo equilátero. Vocês estão vendo? Porque como que eu sei que é um triângulo equilátero, professora? Cada ângulo interno, ó, o triângulo AMN, tá? Cada ângulo interno dele vale 60. Se os 3 ângulos internos têm a mesma medida, a gente sabe que é um triângulo equilátero. E aí eu preciso descobrir o x e o y para poder somar eles e chegar no resultado do exercício. Prestem atenção que o ângulo D é um ângulo reto, certo? Essa é a dica do exercício. Sabendo que o ângulo D é reto, vocês conseguem achar os valores. Consegue achar o x e aí acaba combinando também encontrar o y, tá bom? Vou dar aí 2, agora é 8h34. Quando for 8h37, tá? Eu vou dar 3 minutinhos para vocês tentarem executar esse exercício. Pronto. Então, falta aí mais 2 minutinhos. Podem ficar à vontade, tá? Lembrando, né, a soma dos ângulos internos dos triângulos, sempre 180 graus.
Quem já conseguiu descobrir o x, e de repente está um pouco de dúvida no y, pensa aí que o ABD forma um triângulo. Ou ainda, o BMC também forma um triângulo. É a dica que eu dou para vocês, que vai ficar fácil de achar o y. Então, mais um minutinho. Se vocês quiserem compartilhar, colocar no chat, eu não consigo ver ainda, né? Mas assim que eu terminar, eu já vejo se vocês conseguiram acertar, se foi fácil, como que tá. Assim, o importante é, mesmo nesse primeiro momento a gente errar, a gente tem que entender se está fácil de vocês conseguirem absorver o conteúdo. Então, fiquem à vontade, esse é o momento de errar mesmo. Eu vou em seguida, depois que a gente terminar a aula, vou passar para vocês alguns exercícios, né, uma atividade sobre o conteúdo. Então, é importante vocês aprenderem agora. Ao término, eu vou deixar um tempo também para vocês colocarem as dúvidas, para a gente poder fazer uma revisão no final de todas as dúvidas. Falta mais um pouquinho, deixa eu dar 37 e a gente já corrige, tá? Ah, deu. Então vamos lá, vamos corrigir, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido fazer, porque é sobre tudo que a gente falou. É a soma dos ângulos internos para a gente poder encontrar os valores. Então, primeira coisa, ó, vamos lá de novo. O que eu dei de dica para vocês no início? Que meu ângulo D vale quanto? 90 graus, né? O meu ângulo reto. Se eu sei que o D é 90, como que eu vou descobrir o X? É muito simples, ó. Eu tenho o ângulo aqui em cima, o N, que é 60. O meu ângulo embaixo é 90. Eu vou somar. Então, 90 mais 60, eu vou achar o meu valor de 150. Então, quanto que o X tem que ser para eu poder encontrar o valor de 180, que eu sei que é a soma dos ângulos internos do triângulo? Então, eu vou somar 90 mais 60, 150, e vou subtrair de 180, né? Vou achar um valor de 30. Deixa eu colocar aqui já. É o que eu trouxe, né? Se o ângulo D é 90 graus, logo 60 mais 90 dá 150. Sabemos que os ângulos internos do triângulo é 180 graus. Então, 180 menos 150, 30 graus. O que poderia ficar na dúvida... Peraí que eu tenho alguém. Vamos lá, tem alguém chamando aqui para entrar. Então, vamos lá. Se eu sei que o meu X é 30 graus, mas como que eu vou saber quanto que é o meu Y? É a dica que eu dei para vocês agora que eu retornei. Eu sei que o BABD é um triângulo. Vocês estão vendo aí, ó, o ABD? Eu não ia nem precisar do X se eu olhasse dessa forma, porque eu sei que o A vale 60, o meu D vale 90, daria quanto? 150. Então, o Y também é 30. Mas eu não vi dessa forma, eu vi o triângulo BMC. Tá vendo? Tem um outro triângulo. E aí, como eu descobri que o X é 30, eu somei 30 mais 120, deu 150. E aí eu descobri que o Y era 30. Perfeito também. Das duas formas tá certo, que vai achar o mesmo valor do Y. Tá? Então, e aí eu descobri que o X é 30, o Y é 30. Então, o resultado do exercício aí da Saresp, 60 graus, somando os dois, tá? Agora vamos lá. A gente vai falar ainda sobre o polígono regular, né? Então, a gente sabe que o quadrado é um polígono regular, porque os lados são iguais, os ângulos internos são iguais, os ângulos externos são iguais. E um triângulo equilátero, que também tem os ângulos internos e externos iguais e os lados iguais. E aí ele pergunta, essa daqui é da Gávea, adaptada, né? Determine o valor da medida do ângulo alfa. Então, eu vou dar um tempinho para vocês também, ó, 8h39. 8h42 a gente corrige. Esse aqui é muito legal de fazer. Pensem o seguinte, quanto que vale o ângulo interno do quadrado? A gente comentou agora há pouco, né? Do triângulo equilátero agora mesmo, vocês viram ali no outro exercício quanto que vale. Aí, o que vocês têm que pensar? Eu vou acabar dando a resposta do exercício, mas o que vocês têm que pensar? Uma circunferência toda, né? Um ângulo todo. Ele tem quantos graus? Lembra que a gente viu lá o giro completo? Quantos graus? 360. Tá? É isso que vai responder esse exercício, tá? Do alfa. Vou esperar um pouquinho, vou ver se tem... não tem como eu tirar para pôr no chat, vou ter que esperar um pouquinho, só quando terminar. Então, vocês pensem com calma, tentem calcular.
Oi, Amanda. No chat não tem nada, eles ainda não colocaram nada, tá bom? Obrigada, professora. Muito obrigada. Ah, Mais um minutinho. Esse aqui, assim, sinceramente, em relação ao primeiro, esse aqui é mais fácil de conseguir executar. Né? Se a gente pensar em um giro de 360 graus, a gente já sabe o quanto cada figura, cada polígono tem de ângulo interno. Né? Então, vocês têm que pensar que tem que somar os ângulos internos desses polígonos. O que fica faltando para 360 é o meu ângulo alfa, tá? Para quem chegou depois, deixa eu só reiterar uma informação. Para quem chegou depois, né, na aula não tem problema, ela está sendo gravada, eu vou disponibilizar para vocês depois o link, para vocês conseguirem ver a aula na íntegra, tá bom? Ai, deu 42. Então, vamos resolver? É muito legal isso daqui. Então, vamos lá. O ângulo interno de um quadrado, quanto que a gente viu que vale? Vocês lembram? Deixa eu colocar aqui na tela, né, a resolução. Vamos pensar primeiro no triângulo. Vamos seguir a execução aqui. Ó. O triângulo ele é equilátero, né? E é um polígono regular. Logo, a gente faz a continha, eu fiz até a continha aqui para vocês verem, que é soma dos ângulos internos, o número de lados, 3 menos 2, 1 vezes 180. E aí a gente sabe que os ângulos internos de um polígono regular é o meu SI, soma dos ângulos internos, sobre quantidade de lados. Então, eu vou pegar 180 e vou dividir por 3, que é 3 lados do triângulo. Eu vou achar o ângulo interno de 60 graus. Então, eu já sei, ó, ali no triângulo vale 60 graus, aquele é meu ângulo do triângulo. Aí, o ângulo do quadrado. Vocês podem fazer a fórmula, a mesma coisa, ó, 4 menos 2 vai dar 2 vezes 180, 360 por 3, a gente vai achar o ângulo do quadrado, tá certo? Que dá 90 graus. Então, a gente vai somar 60 do triângulo, mais os dois ângulos de 90 graus, que é o meu ângulo reto de cada quadrado. Então, a gente vai somar 90 mais 90 mais 60, vai dar 240. Então, a gente faz, é aquilo que eu coloquei lá no início para vocês, um giro completo tem 360 graus, menos 240, e a gente vai achar que o ângulo alfa, ele vale 120 graus. Então, eu espero que vocês tenham conseguido fazer dessa forma. Aqui não tem valor nenhum. Às vezes a gente bate o olho e acha que é um exercício difícil, mas não é, porque é a lógica, né? A gente sabe que tudo tem 360 e é só a gente saber que são polígonos regulares, a gente consegue calcular. Amanda, só um instantinho. A Heloísa está perguntando como você vai marcar a presença. Se eles colocam o nome aqui no chat e a série. Querem fazer essa gentileza? Seria bom para poder colocar como participação. Tá? E aí no término agora, eu tenho só mais um exercício. Aí se vocês puderem colocar o nome direitinho, porque tá as 3 turmas juntas, né? Vocês colocam o nome e a série para mim no chat e as dúvidas que surgiram, as dúvidas que vocês têm, tá bom? E aí a gente toma uma água, dá um tempinho para vocês, a gente volta para ver se tem alguma dúvida, se tem alguma coisa que a gente tem que ser falado e a gente finaliza. Eu vou falar para vocês sobre a atividade, tá? Obrigada, viu, professora? Então, vamos lá. Exercício 3. Aí, é importante esse exercício 3, porque lá no CMSP tiveram 2 aulas extras, tá? Uma das aulas foi o Tangram. Então, eles fizeram o cálculo de todos os ângulos internos do Tangram. É inviável a gente fazer o Tangram mesmo pela lousa ou pelo PowerPoint. E assim, eu creio que vocês assistiram a aula do CMSP, né? E tudo que foi falado aqui é a mesma coisa, né? Lá, na verdade, eles colocaram de uma forma visual no Tangram, mas o conteúdo é aplicado, o que vocês tinham que aprender em relação aos ângulos internos é o que foi falado agora também, tá? E lá eles fizeram uma última aula, dando ênfase aos polígonos, aos ângulos, que era o ladrilhamento, ou pavimento, né? Pavimentação.
Então, o que vocês têm que saber sobre isso? Eu espero também que vocês tenham assistido. Quem não assistiu, é importante, tem no YouTube. Vocês podem buscar, né, informação. Quando tem pavimentação, um ladrilhamento, a gente tem polígonos regulares, porque se o polígono não for regular, ele não tiver as mesmas medidas, a gente não consegue encaixar, tá? Então, eu trouxe um exercício para a gente poder fazer menção a esse ladrilhamento, para a gente ver se a gente entendeu. Mas você entendeu como que funciona para calcular o ângulo interno, a soma dos ângulos internos de um polígono, os ângulos externos, você consegue calcular qualquer pavimentação, qualquer ladrilhamento, os polígonos regulares também, que tem aquela regrinha ali que divide pelos lados. É isso que vocês têm que pensar, é isso que vocês têm que conseguir compreender. Compreendeu isso? Pode ser ladrilhamento, pavimentação, vocês vão conseguir tirar de letra, tá? Então, mais um exercício lá do Caderno Aprender Sempre, que é um exercício da Saresp 2009. Então, vamos ver. Para ladrilhar o piso de uma sala, como indicado abaixo, um decorador de interiores precisa mandar fazer os ladrilhos que estão em branco na figura. Sabendo que os hexágonos são regulares, ele poderá informar que o ângulo A, esse ângulo que está em vermelho, pequenininho, indicado mede. Então, vamos lá. Aqui vai ser um pouquinho mais trabalhoso que os outros exercícios. Vocês têm que lembrar do hexágono regular. Se vocês quiserem fazer a formulinha, eu vou voltar para vocês pegarem aqui a formulinha dos ângulos internos, né? O N menos 2 vezes 180. Por quê? Vocês vão ter que calcular os ângulos internos do hexágono. Deixa eu voltar aqui para vocês no polígono regular. Ângulo interno, aqui o hexágono. Para ajudar vocês, tá? Então, a gente sabe que a soma dos ângulos internos é 720. E aí, os meus ângulos internos do hexágono regular valem quanto que a gente descobriu? 120. Isso já deu a deixa para vocês resolverem o exercício, tá? Então, o ângulo interno do hexágono regular é 120. E aí, mais uma vez. Ah, professor, mas olha, eu sei que é 120, então tem ali 2 120, mas e agora? Tudo, somando tudo, tem que dar quanto? 360. Essa é a que vocês têm que lembrar para poder resolver esse exercício também, tá? Vou esperar 8h48, 8h50 a gente resolve. Tentem fazer, é importante, porque isso daqui, na verdade, cai muito no vestibular, né? Muito no Enem. É importante vocês compreenderem. Não adianta a gente só ministrar, vocês precisam absorver o conteúdo. Se ficou dúvida, coloquem no chat, não tem vergonha, a gente está aqui para aprender, tá bom? Não precisa ficar com medo, com vergonha, a gente está aqui realmente para isso. Vou esperar mais um minutinho. Esse aqui também é simples, né? A gente descobriu aí que, ó, os hexágonos regulares, o ângulo interno é 120 graus. Eu vou falar mais uma informação para quem ainda não conseguiu. Ó, o triângulo, ele tem que ser o quê para formar aqui a pavimentação? Se ele tem que ser regular. Ele é equilátero. E a gente sabe que o ângulo equilátero, os 3 ângulos internos têm a mesma medida, né? Mais um minutinho. Pronto. Espero que vocês tenham conseguido fazer, tá bom? Vou colocar aqui a resolução. Então, é aquilo que eu já tinha proposto para vocês. Eu já dei a resposta, na verdade, né? Na figura, nós temos 2 ângulos internos de um hexágono regular, conforme calculamos. Então, a gente fez a continha. Tem 6 lados do hexágono, menos 2, vezes 180. Então, 4 vezes 180, 720, dividido por 6, 120. Somando os dois, no caso, vai dar 240. Certo? E aí fica faltando quanto para 360? 360 menos 240 igual 120. E aí a gente divide por 2. Mas
além disso daqui, ó, porque é um triângulo equilátero, eu até dei a resposta para vocês. Por que que eu falei? Olha, gente, ali é um triângulo equilátero. Quanto que mede? Vocês já vão tirar isso de dentro, vocês viram agora há pouco. Quanto que vale cada ângulo interno de um triângulo equilátero? 60, porque quando é um polígono regular, os ângulos internos valem a mesma coisa. Se o ângulo interno do triângulo é 180, dividir ele por 3, vai dar 60. Então, se eu sei que aqui é 120, aqui é 120, o ângulo do triângulo é 60, e o de baixo é que aqui embaixo não está fechando o triângulo, mas se eu tracejasse uma reta, né, um ponto tirado, ele fecharia também como triângulo e também é um triângulo equilátero, tá? Então, os dois ângulos valem 60, logo, o ângulo A, que a Celeste perguntou, vale 60 graus, tá bom? Então, a gente finaliza por aqui, que vai faltar só a parte da atividade, mas eu vou conversar com vocês daqui a pouquinho. Vou dar um tempo agora para vocês, ó, 8h51, está programado a aula até às 9h15. Então, eu vou dar aí para vocês 5 minutos, tá? 8h56. Coloquem, tá? Ai, professora, eu fiquei com dúvida, eu não entendi essa fórmula, não entendi esse polígono. Eu quero que você explique de novo, por favor. Porque assim, não adianta eu ficar quieto agora, eu me calar agora, né? Porque depois vai ter atividade, depois vai estar na prova, depois vai ter no provão, e eu não sei, vai depois no vestibular, que é o mais importante, é o futuro de vocês. Então, assim, a gente precisa compreender o conteúdo. Não entendi? Pode perguntar, agora é o momento. A gente vai, conversa de novo, explica de novo, para sanar dúvidas de vocês, tá? Vou ficar esperando então, ó, 8h52. Quando for 8h57, dá 5 minutos. Quem quiser tomar uma água, tomar um café, vou tomar mais um pouquinho de água também, tá? E aí a gente volta, eu vou dar uma olhadinha aqui, deixa eu só encerrar a apresentação. Pronto, vou encerrar a apresentação. E aí eu vou ver então o chat, as dúvidas que surgiram, para a gente conversar às 8h57, tá bom? Até daqui a pouquinho. Amanda, você vai continuar gravando ou você vai parar? Para a gravação. Obrigada, professora.